14 milhões de toneladas de GNL, avaliadas em 40 bilhões de dólares canadenses, já partiram do porto de Kitima diretamente para o nordeste da Ásia, sem a necessidade de um único centímetro de gasoduto estadunidense. Esta é não apenas a primeira exportação direta de GNL do Canadá, mas também um golpe na principal fonte de energia de Washington. Naquela noite, o primeiro-ministro Mark Carney enviou uma mensagem ao seu gabinete. O gasoduto leste-oeste foi designado um projeto nacional. A roda está girando e não há como voltar atrás. A Casa Branca ficou em choque, pois 97% do petróleo e gás canadenses ainda fluem para o sul, e Carney acabará de abrir a primeira válvula para redirecionar esse fluxo de dinheiro. Se Ottawa fechar a torneira do norte, quem pagará a conta de combustível dos Estados Unidos? E contra o que os Estados Unidos realmente estão lutando? Fique ligado para nossa próxima atualização sobre o fluxo de GNL do Canadá no vídeo de hoje com Deep State. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para nunca perder nossa mais recente cobertura político-econômica. Atravessando mais da metade do globo, o navio Gaslog Glasgow, vindo de Kitima, atracou na Coreia do Sul em apenas 10 dias, quase a metade da viagem de 20 dias que os transportadores de GNL dos Estados Unidos precisam enfrentar via Canal do Panamá. Cada milha náutica economizada significa que cada centavo das tarifas dos Estados Unidos evapora no momento em que a carga é descarregada. Mas a carta de GNL de Ottawa não se trata apenas de uma rota marítima mais curta. O mercado-alvo, a Ásia, consumirá até 60% de todas as importações mundiais de GNL em 2025. Isso significa que, para cada 3 cargas de GNL que chegam a Tóquio, Xangai ou Seul, quase 2 se originam do lado oposto do Pacífico. O Canadá, antes uma porta lateral para Houston, tornou-se um posto de abastecimento de alta velocidade bem na porta do nordeste da Ásia. A plataforma para essa ambição é o projeto canadense de GNL de 40 bilhões de dólares canadenses, o maior investimento privado na história do Canadá. Em 30 de junho, a primeira carga comercial, de 14 milhões de toneladas por ano, foi totalmente carregada e zarpou pelo Pacífico, marcando a primeira exportação direta de GNL do Canadá sem usar um único centímetro de gasoduto estadunidense. Apoiando o empreendimento está um consórcio formado por Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi e Kogas, que construíram um gasoduto Coastal GasLink de 670 km para transportar gás de Montney para te debater antes de se desconectar de Washington. O Trem 1, com capacidade de 6,5 milhões de toneladas, já está em operação. O Trem 2 entrará em operação no próximo ano, elevando a capacidade total para 14 milhões de toneladas e, eventualmente, dobrando-a assim que a fase de expansão for aprovada. Apesar de problemas técnicos limitarem a produção a apenas 0,4 bilhão de pés cúbicos por dia, analistas da Reuters prevêem que a capacidade total de 1 bilhão de pés cúbicos por dia será atingida antes do 4º trimestre, liberando mais gás no momento em que o armazenamento atinge a capacidade máxima. Com cada embarque, o gás canadense reduz os preços do Henry Hub e os tweets de tarifas de Trump perdem mais uma camada de blindagem. Em suma, a carta de GNL permite ao primeiro-ministro Carney controlar a válvula de suprimento com uma precisão política sem precedentes. A Ásia está sedenta por energia. O Canadá tem a carga pronta para ser enviada. E os Estados Unidos, de repente, se veem na fila para comprar gás de seu próprio aliado se quiserem manter as luzes acesas na Califórnia. E depois de cada tweet de ameaça de tarifa de 100%, o mercado simplesmente ri, porque os preços do combustível agora recebem suas ordens da latitude 54, não do teclado da Casa Branca. Qualquer cenário de tarifa retaliatória, portanto, navega nas mesmas ondas de GNL que partem de Kitima, onde o Pacific Gateway está aberto e dificilmente fechará novamente. O primeiro-ministro Mark Carney acaba de confirmar ao Calgary Herald que é altamente provável que um novo gasoduto, que vai de Alberta à costa do Pacífico, seja designado um projeto nacional essencial, reduzindo os prazos de aprovação de anos para apenas meses. Isso não é retórica vazia. O Parlamento do Canadá acaba de aprovar a Lei One Canadian Economy, criando um mecanismo de janela única para acelerar projetos críticos de energia e infraestrutura e remover barreiras comerciais interprovinciais, para que as rodas do gasoduto possam girar suavemente. Uma vez concluído, esse gasoduto enviará petróleo bruto diretamente dos campos de petróleo de Alberta para o porto de Vancouver, sem passar por nenhuma refinaria do centro-oeste ou da costa leste dos Estados Unidos, que atualmente consomem aproximadamente 3,75 milhões de barris por dia de petróleo bruto canadense em abril de 2025, de acordo com dados da Administração de Informação de Energia, EIA. Imagine as consequências. Os tanques de armazenamento em Chicago, Detroit ou Filadélfia, há muito supridos pelo petróleo de Alberta, de repente secariam, forçando Washington a importar esse petróleo de volta do Canadá por via marítima,
incorrendo em custos de transporte seguro marítimo muito acima das taxas de gasoduto. Ottawa aprendeu lições difíceis com a saga da expansão da Trans Mountain, onde desafios legais prolongados por comunidades indígenas quase inviabilizaram o projeto. Desta vez, o governo Carney negociou proativamente acordos de benefícios com grupos indígenas, prometeu respeitar seus direitos à terra e investiu em fundos de desenvolvimento comunitário, minimizando os riscos legais antes mesmo de uma única estaca ser cravada. Essa estratégia de construir e conciliar silenciou efetivamente as objeções na fase de planejamento, garantindo que o gasoduto não possa ser interrompido. Quando o projeto estiver concluído, Vancouver emergirá como o principal centro de exportação de petróleo da América do Norte, enquanto a rede do Golfo do México será reduzida a um mero beco sem saída de gasodutos. Os números da EIA mostram que o Canadá estabeleceu um recorde ao exportar 4,3 milhões de barris por dia para os Estados Unidos em julho de 2024, imediatamente após a entrada em operação da expansão da Trans Mountain. Agora, com este novo gasoduto, cada gota de petróleo bruto de Alberta pode ser carregada diretamente em petroleiros na costa da Colômbia Britânica e enviada para a Ásia ou América Latina, contornando totalmente as refinarias dos Estados Unidos. Então, o que dizer da salva de tarifas de Trump? Ameaçar com impostos de 25% sobre o petróleo e gás natural canadenses pode parecer formidável, mas uma vez que o suprimento do Canadá encontrar um novo lar, esses tweets se tornarão pouco mais que vento. Sempre que Carney revela marcos do projeto, o preço doméstico do petróleo bruto Western Canada Select cai drasticamente para reter os clientes dos Estados Unidos, liberando simultaneamente mais petróleo e sufocando a ameaça de tarifas. No atual clima geopolítico tenso, o gasoduto transnacional de Carney é tanto um ataque preventivo aos interesses estratégicos dos Estados Unidos quanto uma prova da nova ambição energética do Canadá. Livre comércio, mercados diversificados e uma garantia inabalável de que ninguém pode mais fechar suas torneiras. Uma vez que o gasoduto Alberta-Vancouver esteja operacional, as manobras tarifárias de Washington não terão peso, porque o Canadá agora tem uma rota direta para o oceano, além de qualquer bloqueio. Os Estados Unidos podem produzir um recorde de quase 13,4 milhões de barris de petróleo bruto por dia, mas esse número reflete apenas metade da imagem. Os novos gasodutos domésticos, destinados a transportar esse suprimento, estão paralisados por anos de ações judiciais ambientais. Os gasodutos Keystone XL, Mountain Valley e Constitution, embora defendidos pela administração Trump, encontraram todos os obstáculos legais que os impedem de entregar uma gota de petróleo às refinarias. Agora, imagine o cenário. Quando o Canadá direcionar seu suprimento para o Pacífico via seu gasoduto recém-concluído, as refinarias em Chicago e Filadélfia, que normalmente dependem de 3,4 milhões de barris de petróleo bruto canadense por dia, teriam que mudar para tipos de petróleo do Oriente Médio mais pesados e caros, com prêmio de mercado à vista acima de $3 por barril. Essa diferença em dólares aumentaria os custos de produção doméstica de gasolina, ameaçando elevar acentuadamente os preços de varejo da gasolina nos estados do Centro-Oeste, apesar da previsão da EIA de uma média de $3,10 por galão no terceiro trimestre de 2025. Nesse contexto, cada tweet ameaçando uma tarifa de 35% do presidente Trump sobre todas as importações canadenses, incluindo energia e gás, poderia ter sido esperado para desferir um golpe nocaute em Ottawa. Mas a realidade é o oposto. Os preços do GNL agora seguem seu próprio caminho, não mais atrelados aos tweets da Casa Branca. As ameaças de tarifas de 25% a 35% que Trump continua emitindo se tornaram mensagens impotentes nas redes sociais, pois cada navio-tanque que parte de Kitima ignora qualquer lista de prioridades do Acordo Canadá-Estados Unidos-México, USCA. Ele chegou a ameaçar com uma tarifa de 200% sobre produtos farmacêuticos importados da Europa e do Canadá para forçar as grandes farmacêuticas a retornarem aos Estados Unidos. No entanto, quando o Canadá fecha a válvula das exportações diretas de energia, seus gasodutos e exportações de GNL se tornam verdadeiras moedas de troca. Em vez de recuar, Washington está se esforçando para preservar os fluxos baratos de petróleo e gás de Alberta. A dupla ameaça é clara. Por um lado, os Estados Unidos perdem sua fonte de petróleo de baixo custo e devem aceitar petróleo bruto caro do Oriente Médio, além de taxas de transporte mais altas. Por outro, sua posição de exportação de GNL é comprometida, pois a cadeia de suprimentos Canadá-Ásia reduz o tempo de trânsito de 20 dias para apenas 10 dias, corroendo a competitividade dos Estados Unidos no Nordeste da Ásia. Enquanto os gasodutos dos Estados Unidos permanecerem emperrados por ações judiciais e as ameaças de tarifas continuarem sendo meros posts no Twitter, o Canadá continuará a usar esse choque reverso para mudar o equilíbrio de energia, abandonando seu papel como quintal da costa do Golfo e forçando Washington a dançar conforme sua música. Então, quaisquer planos de tarifas ou embargos se tornam sem sentido.
Os preços médios da gasolina nos Estados Unidos já atingiram um pico de verão de 3,13 dólares por galão à medida que a demanda aumenta. No cenário em que o suprimento canadense é desviado para o Pacífico, as refinarias do Centro-Oeste que importam 66,1% de seu petróleo bruto do Canadá diariamente teriam que adquirir petróleo do Oriente Médio, mais pesado e caro. O resultado é o aumento dos custos de refino, elevando os preços da bomba em cerca de 30 centavos por galão, ou quase um aumento de 10% sobre os níveis atuais. Ao contrário das promessas de manter o combustível barato, os estadunidenses em estados como Illinois, Michigan e Ohio sentiriam literalmente seus orçamentos apertarem. Cada abastecimento de um tanque de 20 galões poderia custar de 5 a 8 dólares extras. Enquanto isso, os orçamentos domésticos seriam ainda mais apertados, pois os custos de envio de alimentos, roupas e bens essenciais aumentariam. Sem mencionar que muitas famílias suburbanas e rurais, dependentes de carros para suas tarefas diárias, poderiam cortar viagens não essenciais. Para empresas de transporte rodoviário e logística, despesas de combustível mais altas significam repassar as taxas de envio aumentadas aos consumidores. Quando a carta tarifária não passa de um blefe, os consumidores estadunidenses realmente sentem o impacto dos gargalos de suprimento. Não são apenas os preços da gasolina que disparam, mas a vida diária e as rotinas que são apertadas. O primeiro-ministro Carney não escolheu 1º de agosto aleatoriamente como prazo para as negociações. É tempo suficiente para o gasoduto Alberta-Vancouver atingir o ponto de não retorno, mas apertado o suficiente para forçar a Casa Branca a tentar adivinhar o próximo movimento de Ottawa. Uma vez que as últimas juntas de aço tenham sido soldadas sob as montanhas da Colômbia Britânica, qualquer ameaça de tarifas ou pressão política de Washington será como água escorrendo. Mas a história não termina aí. Se o Canadá decidir abrir outro portal de GNL em Prince Rupert, o portal mais a noroeste do Canadá, o tempo de trânsito para a Ásia diminuiria para apenas 8 dias, quase 3 vezes mais rápido do que os portos de GNL dos Estados Unidos na Louisiana ou no Texas. Nesse cenário, a América do Norte deixa de ser meramente um campo de batalha tarifário e se torna o epicentro de uma corrida global pela velocidade da cadeia de suprimentos de energia. Dessa perspectiva, cada tweet ameaçando com impostos de 25% a 100% será como tiros perdidos. Washington se apressa para construir gasodutos domésticos, mas ainda cambaleia sob ações judiciais ambientais e protestos indígenas. Enquanto isso, Ottawa tomou a iniciativa, transformando Shell, Petronas e Mitsubishi em parceiros estratégicos prontos para redirecionar o capital de energia à vontade. Então a questão é: como a Casa Branca protegerá seu suprimento de petróleo barato? Irá diminuir as tarifas e aceitar o fluxo contínuo? Ou irá teimosamente elevar o teto para 100% e se preparar para custos de gasolina mais altos? E o que as famílias estadunidenses enfrentarão a seguir? Deixe seus comentários e diga-nos qual estratégia você acha que é a jogada mais inteligente neste confronto de tarifas de alta aposta que está remodelando o equilíbrio de poder em todo o Atlântico. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.